Antes, uma correção, graças a um dos nossos convidados, o Dr. Busato. Ele foi deputado estadual 3 vezes, 2 pelo PMDB e a outra pelo PPS. Bom, vamos para o nosso tema já com os convidados. Procuradores federais aprovaram reajuste de 16% nos salários. A medida foi tomada após a decisão dos ministros do Supremo aprovarem reajuste nos próprios salários. Isso significa que o efeito cascata já começou. As medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso, mas dificilmente devem ser rejeitadas. Para comentar este assunto, estão conosco o doutor em Direito, Ricardo Giuliani, e o vice-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, doutor Orlando Facini Neto. Sejam bem-vindos. Bom, você pode participar pelo WhatsApp, 99588-2374, mensagem de texto apenas pelo WhatsApp. Anote aí, 99588-2374. Este é o WhatsApp para você participar. Na sequência, eu vou falar outro número que é direto da nossa produção, mas esse é um outro assunto. Bom, vamos começar, doutores. Em primeiro lugar, em sessão administrativa, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram, por 7 votos contra 4, a inclusão do reajuste de 16% nos próprios salários para o orçamento do próximo ano, 2019. É justa essa proposta do STF? Começo com o doutor Orlando. Boa tarde, boa noite aos telespectadores e ao meu debatedor aqui no programa de hoje. É uma satisfação poder participar. Eu tenho a impressão que é uma aprovação justa, uma aprovação correta e que demanda alguma reflexão inicial. Primeiro que os vencimentos, os subsídios dos magistrados são dos poucos e, na verdade, muito provavelmente o único tipo de verba remuneratória para cuja aprovação é necessária a intersecção, a conjugação dos 3 poderes da República. A proposta é formulada, a proposta orçamentária, pelo Poder Judiciário, no caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso vai ao Parlamento, que a debaterá e, portanto, a aprova ou não. E, finalmente, a remessa ao Presidente da República, a quem compete sancionar ou vetar esse reajuste. Nos últimos anos, a bem da verdade, os subsídios dos magistrados encontram aí um déficit com relação, uma defasagem com relação ao processo inflacionário superior a 40%. E é necessário, sempre que se discute esse tema, e nós na Juris o fazemos abertamente, refletir também acerca de que tipo de magistratura que pretendemos. A atividade do juiz é complexa, lida com interesses bastante difíceis, é um exercício de poder. Seguramente no decorrer dos debates eu tratarei dessa questão, quero fazer meramente uma introdução e, portanto, a remuneração é a expressão um pouco da dignidade desse cargo. Nós compreendemos, e aí concluo essa fala inicial, o momento de crise pelo qual passa o país, particularmente pelo qual passa o estado do Rio Grande do Sul, mas é preciso que a população entenda que os cofres são diversos, os orçamentos não são os mesmos, há distinções importantes e seguramente ninguém poderá afirmar com seriedade que a situação do país ou do Rio Grande do Sul está como está, tendo em conta a remuneração dos magistrados. Não é em função do que ganha o juiz que o país tem os índices de desemprego que tem, que o Rio Grande do Sul parcela os seus salários. De maneira que há, e aí concluo mesmo, 2 modos de se encarar a questão. Pretendemos aviltar a magistratura, como lamentavelmente boa parte do serviço público brasileiro aviltou-se, ou é importante compreender que uma boa administração e uma boa gerência dos seus próprios recursos, realizada pelo Poder Judiciário, não interfere, não influencia naquilo que sucede com os demais poderes da República? A questão está em aberto, nós aceitamos, evidentemente, as críticas, mas respondendo de maneira objetiva a sua proposta, para além de justo, essa recomposição é uma necessidade de uma magistratura que está aí há 4 anos sem qualquer recomposição salarial. Bom, agora a mesma pergunta para o doutor Giuliani. Não, o que eu penso é o seguinte, eu acho que não é uma questão de justiça ou de injustiça, é uma questão de posicionamento político cidadão. Essa é a questão. E evidente que nós não vamos fazer discussão se a caixa é uma só, não é uma só, é tal. O fato é o seguinte, também fazendo justiça.
Ninguém deu aumento para juiz. O que se fez foi a alocação de uma determinada verba, previsão orçamentária, para que, na hipótese do reajuste ser concedido, esse esteja devidamente prevista na lei de meios, também sendo justo sobre esse aspecto. Sim. É que o descaramento é tão enorme que as justificativas que o Lewandowski, por exemplo, deu é que eles têm direito porque eles arrecadam verbas públicas. Está na Folha de São Paulo. O juiz cumpre lei. O juiz não arrecada verba pública. Se o Estado tem que perder, ele tem que perder. Nós que advogamos no dia a dia estamos vendo alguns resultados desse discurso na jurisdição, especialmente em matéria fiscal e tributária. Então, juiz é membro de poder. Juiz, ele é tão importante quanto o deputado e os chefes de executivo, porque ele compõe o poder do Estado. Juiz não é nós acertamos e os outros erram. Nós não somos responsáveis por previdência. O juiz é responsável por previdência, sim. O cofre é um só. Se o discurso for para o lado de que magistratura nós queremos, eu quero a mais digna possível, eu estou autorizado a dizer que brigadiano nós queremos, que segurança nós queremos. Como é que eu quero remunerar um médico? Como é que eu quero remunerar o brigadiano que expõe a vida? O policial civil? O professor? Se esse for o discurso, e se for para fazer um embate político, e não é o caso, esse discurso me serve. Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai dizer, não, eu quero que o brigadiano receba seus 3 mil em uma única vez. E não que o teto seja elevado e que se produza uma cascata automática que vai gerar para o país uma despesa bilionária e é de responsabilidade, sim, da magistratura. Juiz é responsável, sim. O mercado público de Porto Alegre está sendo reprojetado. Sabe com quem é que eles estão negociando? Com o Ministério Público. Calma. Então eu quero propor a seguinte reflexão. Se existe um consenso neste processo, é a inoportunidade com que esta infeliz coincidência se deu. Porque existe um período, existe um tempo para apreciação da lei orçamentária. E foi exatamente no momento em que o país está numa situação de rigorosa penúria e de que todas as projeções indicam que a categoria privada que terá o maior reajuste no país será de 1,8%. Então, veja, eu só quero trazer o debate para este patamar. Sim. É inoportuno, mas nos traz a seguinte possibilidade. Vamos discutir as responsabilidades políticas da magistratura. Porque, sabe, doutor Orlando, eu não consigo aceitar isso. Ah, não, mas o nosso orçamento... Não é o orçamento dos senhores, desculpe. É o orçamento meu, cidadão. O Estado está ali para me servir. Então, essa partição orçamentária na lei de meios, ela opera a partir de uma única fonte de arrecadação. Uma única só. Que são os impostos que nós pagamos. Bom, eu vou colocar aqui a questão, falando sobre pontos de vista, eu vou colocar, por exemplo, o ponto de vista do ministro Marco Aurélio, né? E aqui fica aqui agora para o doutor Lano, se quiser também complementar ou rebater alguma afirmação, enfim. O impacto desse reajuste. Aqui é a estimativa por alto de 4 bilhões. A posição da Júris, o senhor já nos apresentou. Agora, por exemplo, esse ponto de vista, esse argumento pode ser utilizado? Favorável ao reajuste, o ministro Marco Aurélio disse ser preciso considerar a situação de juízes dos outros tribunais, impedidos de terem reajuste caso os salários do Supremo não sejam modificados. E aí a gente também já começa a falar daquilo que o Juliane falou sobre o efeito cascata. Aqui ele está usando esse argumento, sendo porta-voz desses outros juízes. A gente também pode encarar esse ponto de vista até para explicar como é que funciona esse efeito ou não cascata que pode acontecer. A primeira questão aí é separar muito qual é a peculiaridade do exercício da jurisdição no Supremo Tribunal Federal e dos juízes de primeiro grau e de segundo grau. Há questões aí muito relevantes, até
evidentemente pela particularidade do cargo de ministro do Supremo, e situações que a ele se aplicam e que estão longe de aludirem à situação dos juízes de primeira instância. Eu sou juiz do júri de Porto Alegre e muitas vezes cansei de terminar júri com pessoas integrantes de facções perigosas e sair do plenário 1, 2 horas da manhã, entrar no meu carro e ir para minha casa pelas avenidas da cidade que já seriam perigosas por si sós, mas que, em particular, e muitas vezes, as pessoas perguntam, mas você não tem segurança? Etc. Não, isso não existe. Um ministro do Supremo Tribunal Federal tem e precisa ter. De maneira que o fundamento, e aí, por isso eu, digamos assim, não aprecio exatamente tanto o que disse o ministro Lewandowski como o ministro Marco Aurélio, que são argumentos que estão situados no âmbito de quem é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles têm uma validade parcial. Agora, eu gostaria de voltar ao que disse o doutor Giuliani a respeito dessa circunstância política. Eu acho relevante que a gente faça a seguinte reflexão. Foi mencionado aqui que o juiz exerce poder, e isso é evidente. Agora, eu preciso explicar um pouco para as pessoas o que significa esse tal poder. No limite, se formos aí buscar ali atrás qual é a singularidade dessa expressão, ela nos dirá que poder é ter a possibilidade de determinar que pessoas façam aquilo que não querem fazer. Um juiz prende pessoas, um juiz retira o filho e o entrega num abrigo ou para tal ou qual cônjuge, ele determina a retirada de um suposto agressor do ambiente doméstico, ele define sua vida numa divisão patrimonial. Isso é poder e muitas vezes, quando o faz, desagrada. Portanto, é compreensível que haja uma espécie de inconsciente coletivo que, por assim dizer, não tenha na magistratura algo de que goste efetivamente, porque, em geral, as decisões dos juízes descontentam as pessoas. Uma simpatia natural. Claro. Exatamente. Não há uma simpatia natural por quem exerce o poder. E aí, quando surge a questão do reajuste, essa preocupação que eu ventilo por pessoas que têm uma responsabilidade pública também, e digo isso direto e francamente ao doutor Giuliani, aproveitar-se de uma circunstância dessa para, com um discurso que efetivamente tem um certo apelo popular, dada essa premissa, e colocar os juízes como responsáveis por uma crise do país e do Estado que eles não causaram, parece absolutamente equivocado. A questão central é saber que magistratura nós queremos ter. Que tipo de pessoa você pretende, exercendo o poder de definir a sua vida patrimonial, a guarda dos seus filhos, a prisão de bandidos perigosos, e a nós nos parece que sim, tudo bem, então vamos inverter o discurso. A magistratura, então, solidarizar-se-á com toda essa crise do Estado e, a partir de agora, nós vamos ter os nossos salários parcelados. Vamos parcelar os salários de todos os juízes para a gente ser solidário com a situação do brigadiano. E eu, pessoalmente, sou. Agora, será que esse juiz será um juiz adequado para resolver essas questões relevantes que eu lhe apontei? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de noção. O senhor percebeu que eu disse exatamente isso. Que o senhor fazer o discurso que o senhor faz me autorizaria a partir para esse discurso que é oportunista. Essa foi a reflexão que eu fiz. Porque bastaria, ao fazer a pergunta de que juiz eu quero, porque todos sabemos os juízes que queremos, eu estaria autorizado a fazer esta discussão, que é uma discussão rasa. Mas o que eu quero... Entendeu? Então, primeiro, só para repor, o que eu disse foi exatamente o que o senhor disse, discordando da irresponsabilização que o senhor faz da magistratura quanto às questões de Estado. Então, eu não uso esse discurso, porque eu acho que esse é um discurso baixo. Por quê? E eu não posso usar esse discurso porque em 2003, se o senhor verificar um dos meus livros, O Devido Processo e o Direito Devido, eu escrevo lá, porque acredito nisso, que a modernidade só acontece e passa a ocorrer historicamente no momento em que o cidadão tem para si um juiz. Eu acredito nisso. Por isso que eu não faço esse discurso e disse. Fazer esse discurso, o que é que a sociedade quer da magistratura? Não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Eu não quero um magistrado que não aplique a lei. Sim. Eu não quero um magistrado que faça da sua própria convicção a própria lei, que está cheio por aí. Isso eu não quero, mas isso é uma outra discussão. O que eu quero discutir é o seguinte, o tema da irresponsabilização, no sentido técnico da expressão,
as coisas, que é um problema do nosso Congresso Nacional. O nosso Congresso é irresponsável, faz o que bem entende e não acontece nada com ele. No sistema parlamentarista, nós temos sistemas de reposição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e ainda fiz a seguinte advertência: há uma infeliz coincidência de que a lei de meios se apresentou exatamente nesse momento, que é momento pré-eleitoral. E só para repassar a palavra, as posições do Supremo Tribunal Federal, como o grande sindicato da magistratura, são enormes. Quando o ministro Fux retira da pauta o exame do auxílio moradia, isso é vergonhoso, isso é despudorado. Não é problema botar à mesa, julgar e legitimar o auxílio moradia. Sim. O problema é fugir pela porta dos fundos. Isso é o que cria problema para a própria magistratura. Voltando ao doutor Fassini, nessa questão, vou incluir até outra pergunta, em cima da visão do ministro Marco Aurélio, e o que disse o Giuliani, o STF atendendo com uma espécie de, não digo sindicato, mas representando o Poder Judiciário, esse aumento, por exemplo, ele vai atingir outros funcionários do Poder Judiciário, essa cascata atinge outros, né, que estão envolvidos, não só juízes e desembargadores, por exemplo? Sim, potencialmente sim. O reajuste do subsídio dos ministros do Supremo reverbera na magistratura. Mas eu queria entender, então, eu vou citar aqui, me permita, o Voltaire, do doutor Juliano, seguramente conhece, que diga, se queres definir comigo, defina primeiro os seus termos. Eu ainda não entendi. Não entendeu? Eu acho... Mas só queria falar uma... Mas se você quer que eu define os termos, eu vou definir. Então, à vontade. O discurso da Jus é um discurso populista. Por quê? Porque ele pega a premissa e joga para a população a seguinte pergunta: que magistratura o senhor quer? Eu quero a melhor do mundo, eu não quero te pagar 40 mil reais, mais auxílio moradia. Mas vamos isso? Só um segundo. Definidos os termos? Só um segundo, ok. Então, definidos os termos, agora podemos continuar. Primeiro que não se ganha o salário, o subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de 33 mil reais. 16,8% levará a 39 mil reais. Fiquemos nos 39, então, que 39. ainda... Ok, mas atualmente são 33 mil reais. Atualmente 33. Sobre esses 33 mil reais, incide 27% de imposto de renda e entre 11% e 14% de contribuição previdenciária. Então, esse valor líquido é bastante distinto. Ponto. Agora, soma auxílio moradia que não paga R$1. Eu não quero defender ministro do Supremo aqui. Não, porque o ministro é topo. Sim, mas nenhum ministro do Supremo recebe auxílio moradia. Não. Eles têm imóvel Doutor funcional. Orlando. Eu falaria de auxílio moradia. Tem um monte de juiz que tem imóvel e recebe. Sim. Mas isso é outra discussão que já fizemos aqui, inclusive. Falarei do auxílio moradia. O ápice do sistema remuneratório é o Supremo Tribunal Federal. O teto. Eu fiz questão, doutor professor, ver como o meu debate ele procura ser reto, frontal. Não há concessão de reajustes à magistratura. O que há é uma reserva orçamentária para que... Quer falar sobre... Então, Eu só quero profligar o adjetivo e colocá-lo no âmbito do Dr. Giuliani, o adjetivo populista como tal referido sendo o discurso da Júris. Eu acho que o que eu tentei dizer na minha fala inicial é que existe mesmo um caldo de cultura e que é natural. No Brasil, isso é mais expandido do ponto de vista de todo o serviço público. A boa verdade é que o brasileiro tem uma certa aversão a tudo que é público. Mas, em particular, com relação à magistratura, isso se aguça até porque a magistratura contraria interesses. E que eu acho que vilipendiar a magistratura ou colar na magistratura qualquer sinal da crise do Estado a partir de uma proposta de recomposição salarial de 16%, quando a defasagem comparada à inflação do período é de mais de 40%, isso sim é populista. A gente pode discutir a responsabilização política da magistratura em termos do quadro atual, a gente pode discutir o Supremo Tribunal Federal e até podemos discutir auxílio moradia. Eu não me furto a nenhum tipo de discussão, só acho que aproveitar-se dessa proposta para identificar na magistratura uma responsabilidade que não lhe cabe, sejamos francos, a magistratura ou o Poder Judiciário gerencia seus recursos de maneira muito mais adequada do que os demais poderes. E especialmente o nosso TJ, que profissionalizou a gestão. Exatamente. Não, é isso, doutor Orlando. Assim, há pontos de consenso aqui. Não, doutor, nós temos muito mais só para não deixar passar aqui, do que divergências. Sobre esse ponto, a presidente Carmen Lúcia afirmou na sessão que, caso o reajuste seja concedido, não haverá aumento nas despesas do STF, pois será possível remanejar verbas do orçamento da Corte. Como é que a gente pode entender esse processo? Sempre. Isso só vale para agora sejamos francos para o outro lado. Isso vale para o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso falar pela Justiça de Goiás, aqui no TJ, do Amazonas. Aqui,
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é dos primeiros do país que profissionalizou a gestão. Não é disso que eu estou falando. E contribuiu, inclusive, com o Estado, Não tem nenhuma dúvida. Eu reclamo dos tais de depósitos judiciais, que é um escândalo, há 8 anos, no mínimo. Só o governo Tarso consumiu 6 bilhões de reais. Isso é um orçamento a mais. Verdade. Entendeu? O Brito privatizou, fez um orçamento. O Tarso usou depósitos judiciais, fez outro orçamento, tudo igual. O que eu quero dizer, doutor, é que o debate, para mim, ele funciona assim. Quando o senhor invocou Voltaire e vamos fazer a premissa, consensuar a premissa, eu lhe disse, o discurso da júris que vai ao povo e diz, quero saber que juiz tu quer, é populista. Em que sentido? Ele se vale de uma condição muito particular que o país vive, que é o que a Lava Jato construiu, como os grandes caçadores da imoralidade. É nesse sentido. E no começo da minha fala eu propus não fazer essa discussão. Eu quero fazer outra discussão. A discussão que eu quero fazer é que o juiz é meu servidor, cidadão. Mas é seu interesse? Não é meu interesse, o meu interesse. Recebam parceladamente. Não. É meu isso? interesse é que eu tenha uma magistratura digna. E que o magistrado seja digno ao ter casa própria, não aceitar auxílio moradia. É isso que eu, cidadão, quero. E o que eu quero discutir, doutor Orlando, é como nós, cidadãos, nos apropriamos daquilo que é mais importante para ele, cidadão, que é assegurar o cumprimento da lei. E para cumprir a lei, eu preciso de gente bem remunerada, eu preciso de gente com prerrogativas especialíssimas que são dadas aos juízes. Agora, eu também tenho que discutir que nós temos 14 milhões de desempregados e eu não posso ouvir que a magistratura ela se aliena disso. Não pode. A mim me preocupa a situação dos desempregados, eu diria que constrange. Eu acho que o quadro nacional é um quadro absolutamente terrível e é por isso que iremos às urnas com uma expectativa de que isso eventualmente melhore. Seguramente não é a redução ou a vilanização dos subsídios do juiz que dará seu contributo para a alteração dessa situação. Quero falar só de 2 aspectos para não tergiversar. Primeiro é a questão concernente ao auxílio moradia. O auxílio moradia vem previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A decisão do Conselho Nacional de Justiça e uma liminar do ministro Luiz Fux. Ele produziu, é verdade isso, a gente precisa reconhecer. Nós não temos ali na júri, e mesmo do ponto de vista da conversa com os magistrados, nós temos dificuldade nenhuma de debater os temas. Ele vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não me cabe, e aí não chego a tanto, avaliar a atitude de um ministro do Supremo Tribunal Federal se remete à Câmara de Conciliação a temática do auxílio moradia, não se tratou de retirar de pauta, tentou-se, de manhã. Sim, tentou-se, inclusive, com o consenso da Advocacia Geral da União. Mas, enfim, se o Supremo Tribunal Federal entender que o auxílio moradia não tem sustentáculo do ponto de vista do regime instituído pelo subsídio, nós aceitaremos essa decisão. Porque é bom dizer, e aí o reajuste tem uma outra importância, eu gostaria de chamar a atenção, eu não vou falar em números aqui, mas os números, os contra-cheques de muitos dos meus colegas surpreenderiam as pessoas que acham que a magistratura vive num patamar acima da média. Acima da média. O meu surpreenderia, mas não é essa a questão. Eu quero dizer, o auxílio moradia, conjugado com a ideia do reajuste, já que os temas vieram em conjunto agora, eles produziram alguns problemas seríssimos do ponto de vista do colega aposentado, do colega inativo, porque ele não percebe o auxílio moradia e tem há muito tempo, há mais de 4 anos, seus subsídios não são reajustados. Sim. E a inflação, são colegas que têm mais de 30 anos de carreira. No outro programa que eu tive aqui, doutor Orlando, eu assisti pelo YouTube, então, doutor Ricardo, eu não viria debater consigo sem o que eu tinha dito? Eu disse, não é problema o tema remuneratório. Claro. O problema é dizer que aquilo é auxílio moradia. E não é. Isso gera a tergiversação. Eu conheço o vencimento de magistrado e conheço o argumento de presidente de sindicato de juiz, que declarou na Folha de São Paulo que ele não pode ver o advogado bem remunerado.
Bom, Isso foi escrito naquele... senhores, Isso. A gente pode, eu discutiria também Senhores. abertamente a remuneração dos advogados. Isso, eu acabei de, numa Poderiam- ação de 600 mil reais, receber a condenação de 1.200 reais. Bom. E estou lá apelando. Mas isso a gente pode marcar, doutor. tenho a difícil Podemos missão... marcar. Tenho a difícil missão de interromper dois brilhantes homens que estão aqui debatendo sobre um tema de extrema importância, não só para o meio jurídico, mas para a vida de todo questão é cidadão, cidadania. como a gente tem pontuado aqui na realidade E brasileira. o bom é quando o debate é leal e intenso. Exatamente, Gabriel. Um debate aberto, verdadeiro, franco. né, com muito respeito. Claro. E a gente esperava e imaginava quando fizemos o convite, por isso aqui agradeço, doutor Orlando Fassini, doutor Ricardo Giuliani. Sempre, a Júri sempre nos atende. E isso é muito importante a gente falar. Disse isso aqui outra vez. Exatamente. Tem De que valorizar a Júri, está em outras entidades a gente não tem essa mesma resposta, até mesmo com alguns governos, seja municipal Isso. ou até mesmo estadual. E a Júris, mesmo com um tema tão delicado, vem para o debate. Sempre. Muito obrigado mesmo, doutor Orlando Fassini. Seja sempre bem-vindo. O debate não se encerra aqui, vai continuar, porque afinal de contas é de interesse de todos. Da mesma forma, ao doutor Giuliani, seja sempre Continua bem-vindo. dia 21, terça-feira, às 19 no Margues. Exatamente, Nós com a vamos sua nos exposição. encontrar na minha exposição. Exatamente. E vamos seguir debatendo. Que anunciamos já na sexta-feira, né? Vamos falar Sei disso. sobre este gaúcho que tu nos propõe mostrar na sua Isso. exposição. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado. Da mesma forma, obrigado. doutor Orlando. Muito obrigado. Muito obrigado por atender o convite. Agradeço.